Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes com a professora Márcia. Hoje, o tema da nossa aula é escultura, criações tridimensionais. O que são criações tridimensionais? São criações que têm vários lados, que são em 3 dimensões ou mais. E, para ficar mais gostosa a nossa aula, vamos conhecer um pouquinho sobre a artista Tomi Otaki, que foi responsável por lindas esculturas. Você está preparado para a nossa aula de hoje? Então vem comigo que agora a gente vai assistir um vídeo que fala sobre Tomi Otaki. Vem! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes com a professora Márcia. E o tema da nossa aula de hoje é fantástico. Hoje vou apresentar para vocês uma artista que é considerada uma das melhores artistas plásticas do Brasil, a famosa Tomi Otaki. Tomi Otaki, ela é considerada a artista plástica mais famosa aqui no Brasil. Ela ficou conhecida por suas gravuras. E antes de falarmos sobre Tomi Otaki, vamos falar um pouquinho sobre artes plásticas. Quando eu falo artes plásticas, eu não estou falando de plástico, né? Estou falando de várias artes que envolvem esse nome chamado artes plásticas. E entre elas estão escultura, gravuras, desenhos, pinturas. E por que a professora está falando sobre isso? Porque Tomi Otaki, ela ficou muito famosa por fazer muitas gravuras, que quando olhamos, logo percebemos que poderiam ser pinturas, mas que na verdade são gravuras. Como que um artista faz para chegar nesse resultado? Ele pega uma base, pode ser de madeira, de vidro, de metal, e ele ali desenha o que ele tem de propósito para o seu trabalho. Por exemplo, uma flor. Aí ele desenha essa flor e passa uma tinta sobre esse desenho, que ele passou um lápis e deixou todo vazadinho. E através desse desenho ele vai fazendo várias e várias cópias. Podemos dizer que fica parecido com um carimbo. Tomi Otaki, ela era campeã em fazer esse tipo de trabalho. Tanto que essas várias e várias impressões que ela fazia, em suas obras, a maioria tem números, que é a quantidade de vezes que aquela obra foi reproduzida através dessas gravuras que ela criou. Isso são algo que faz parte das artes plásticas, as gravuras, né? E voltando agora a falar sobre essa artista tão fantástica, que eu tive o prazer de fazer uma visita há uns 3, 4 anos atrás no Museu Oscar Niemeyer, e estava tendo uma exposição e eu fiquei maravilhada com o trabalho que eu vi e quis trazer um pouquinho disso para vocês através desse nosso vídeo de hoje, né? A Tomi Otaki, ela fez esculturas fantásticas e tem várias e várias curiosidades sobre Tomi Otaki. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vida da Tomi Otaki. O nome Tomi Otaki, todo mundo já deve imaginar que ele tem origem japonesa. Sim, a Tomi, ela é da cidade de Kyoto, no Japão. E um dia ela veio passear aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, né? Porque eu estou em Tijucas do Sul. Ela veio passear em São Paulo, na casa do seu irmão. Mas logo que ela chegou em São Paulo, bum! Aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E acabou que ela não foi embora. Ela foi ficando e conheceu um artista japonês. E esse artista foi o que encaminhou ela a esse mundo das artes. E ela começou a pintar e não parou nunca mais. Apesar dela ser japonesa, ela é considerada, como eu já falei, uma das melhores artistas plásticas aqui no Brasil. Vamos ver um pouquinho das suas obras? Ela é conhecida por criar obras assim, todas muito coloridas, né? Todas as obras, ao vocês pesquisarem
Tomiotaki, vocês vão perceber a presença de cores, formas geométricas, linhas, e dificilmente vocês vão ver obras figurativas. O que são obras figurativas? São obras que têm desenhos que a gente já olha e já veja, por exemplo, uma casa, uma árvore, um passarinho. Tomiotaki não, ela gostava de brincar com a criatividade da mente humana, tanto que boa parte de suas obras não tem nome, né? Os artistas costumam nomear as suas obras. Tomiotaki não nomeava, porque ela gostava que a pessoa que fosse lá visitar a exposição e a obra, ela se prendesse a esta bela imagem e não ficasse pensando por que a obra tem esse nome, né? Então ela deixava todas as suas obras sem nome, apenas com a sua assinatura. Bacana, né? E aqui tem mais quadros. Ó, por exemplo, este quadro faz a gente pensar em muita coisa, né? Cada um vai olhar e vai imaginar algo diferente. A nossa mente nos transporta para lugares diferentes quando olhamos uma obra de arte. Por isso que arte é tão gostoso, é tão criativo. Por isso que é importante a gente estudar sobre artes e estudar sobre Tomiotaki também. Ó, sempre presença de muitas e muitas cores. E, como eu falei, tinha muitas e muitas curiosidades sobre o Tomiotaki. E o fato de não colocar o nome nas obras é uma delas. E vocês devem estar imaginando. A professora vem passar um vídeo pra gente, falando sobre uma artista tão famosa. E o que ela tá fazendo com o guarda-chuva a todo momento? Então, como Tomiotaki é tão criativa, gostava de cores, né? Uma pessoa tão alto astral, por que não, na nossa aula de hoje, a gente não transformar algo simples em algo tão criativo? Então vocês devem estar imaginando que vem muita arte por aí. Gostou do vídeo? Legal, né? Eu também adorei! E o que vocês acham de nós irmos para a melhor parte da nossa aula, que é a aula prática? Vamos lá? Vem comigo! Muito bem, vamos para a nossa aula prática de hoje. Vamos para os materiais? Seguinte, a professora Márcia enviou um materialzinho para vocês junto com a apostila. E quem estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer em casa, fica à vontade. Você provavelmente tem os materiais aí na sua casa. A professora Márcia enviou para vocês um copinho enrolado muito bem dentro de um pacotinho. Aí vocês vão desenrolar, né? Dentro desse potinho tem gesso. Isso é gesso, tá? Quem quiser providenciar para brincar mais, de fazer esculturas e instalações inspirados em vários artistas em Tomiotaki, custa R$3 esse pacotinho no material de construção. Então é uma coisa bem baratinha, né? Em vez de a gente comer porcaria, comer doce, vamos comprar gesso para fazer arte, né? Ó, a Promárcia mandou para vocês assim. Vocês vão reservar e vocês vão precisar do gesso, água, vão precisar de uma colher que a mamãe não use mais e o arame. A professora também mandou arame para vocês dentro de um pacotinho como esse, né? Tem um pedacinho de arame dentro. Alguns receberam um arame branco, outros receberam um arame de outra cor, né? Aí a gente vai ver qual arame que vocês receberam, tá? Então, tá aqui, ó, o aramezinho que a Promárcia mandou. A nossa escultura, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha que lindo! Esse foi um presente de um aluno que já fez a atividade e mandou pra mim. Lindo, né? Maravilhoso! O que vocês vão precisar mais? Água, gesso, o araminho que a professora mandou e de miçangas, ó. Quem não tem miçangas, vocês podem usar só materiais recicláveis que vocês têm na casa de vocês. Vocês podem procurar um brinco velho, coisas lá na natureza, semente, o que vocês tiverem que dê para colocar dentro do arame. Quem não tiver nada disso, só vai torcer o arame e ótimo. E tem mais uma curiosidade. Esse
trabalho, ele vira um porta-retrato, você pode colocar fotos aqui. Então vamos mão na massa para ver como é que fica esse lindo trabalho? Primeiro, vocês vão pegar o arame de vocês, que vai estar retinho, e vão colocar esse dedo aqui. O arame que a Pro mandou para vocês é bem molinho, tá? Vocês já vão fazer o formato da letra V, ó, pra gente fazer o nosso coração, tá? Enquanto isso, vocês vão modelando e já vão colocando o que vocês acharam, tá? Eu vou fazer um sem ter modelagem depois para mostrar como é que fica. Aí vocês vão começar, eu tinha essas pérolas aqui lá na minha casa. Aí eu tô colocando pérolas, ó. Daí eu tenho mais outro tipo de pérola, mas vai da criatividade de vocês. Vocês podem estar colocando massinha, pode estar colocando papel, o que vocês acharem que fica. Vai ficar bacana, vocês podem estar colocando. Essa é uma atividade que vai exigir muita criatividade, tá? Então assim, ó, vocês vão colocando as miçangas até chegar aqui. Que quando chegar aqui a gente vai fazer a curvinha para ver como que fica o nosso coração. Olha só. Agora que você já colocou e fez esse Vzinho, nós vamos fazer a curva da nossa escultura. Com ajuda, se você não conseguir, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Já tá dando um formato de coração, certo? Pra gente fazer a curvinha. Aí vocês vão pegando as miçangas ou o materialzinho que você usou. Lembrando, arte não precisa ser com o material que a professora tem. Claro que se você quiser aprimorar, quiser ir na loja de armarinho e providenciar um material comprado, nada te impede, mas a essência da nossa aula de artes é usar material alternativo. Ó, eu não comprei nada disso que eu tô usando. É tudo coisinhas que eu tinha. Às vezes a gente tem umas coisinhas em casa e a gente nem lembra que essas coisas estão lá jogadas. E você já parou para pensar que às vezes aquilo que tá jogado na sua casa e que às vezes vai pro lixo, pode virar arte? Já parou para pensar nisso? Então, de agora em diante, quando você for jogar qualquer coisa fora, pensa que nem a Promárcia. Lixo vira arte. Então, não podemos chamar de lixo, né? E a gente contribui para a retirada do lixo da natureza, né? E fazendo várias coisas lindas para o mundo da arte, né? Muito legal. Então, você vai completar aqui e conforme você for completando, quando chegar na altura que você quer, aí você vai começar, ó, a virar ele, tá vendo, ó? Agora eu vou pôr bolinhas nessa, ó, vou pôr mais pertinho para vocês verem, ó. Estão vendo lá, ó? Por que a Pro tá com arame mais duro? Porque é para vocês verem melhor, tá? Mas se vocês em casa, né, às vezes o pai, né, geralmente é o pai ou a mãe também tem desses arames, vocês podem estar pedindo auxílio, porque ele é um pouquinho mais durinho. Mas olha que lindo, gente. Vocês vão ver, vai ficar super legal. Então, conforme vocês vão pôr nas bolinhas, vocês vão virando, até chegar nesse efeito aqui. Bora deixar essa atividade bem legal. Agora, olha que lindo, gente. Ai, que lindo. Vou fazer um lembrete para vocês. Lembrando que cada aluninho tem o seu jeitinho de fazer, né? Pode ter o auxílio do responsável? Claro que pode. E o que é a ideia da nossa atividade? É uma atividade tridimensional de escultura e também podemos dizer que é uma arte participativa. Por quê? Você pode fazer o que você quiser depois que ele estiver assim, ó. Você só tem que lembrar de prender as pontinhas, tá? Senão as bolinhas vão embora. Ó, ele pode virar um colar, ele vira escultura, ele vira pulseira, porque o arame, ó, ele é móvel, ó. Você consegue mexer ele para onde você quiser, ó. E aquele aluninho que tem um pouquinho de dificuldade, ele pode estar tendo as sensações, ó, do tato. Ele pode sentir como que ficou, qual formato que é. Você apresenta todos os materiais para esse aluno primeiro, né? Para ele ver que legal que é as texturas. Aí você modela o que você quiser. A sugestão é este lindo coração. Agora vamos para outra parte da nossa atividade, tá? Vamos deixar o nosso coração aqui e nada impede de vocês estarem fazendo outras esculturas. Olha, gente, que lindo, ó. Tudo material reciclável, tá? Ó, um copinho reciclável,
Areia, cola, canudinho, araminho, tecidinho, papel, alumínio. Gente, é tudo coisinha que é pro lixo, ó, galinho de árvore. Olha que coisa mais linda, gente. A arte é isso, a gente saber reaproveitar o que a gente tem. Aí vocês vão pegar o copinho que a Pro deu ou outra coisa. O copinho que a Pro deu tem que pôr uma medida de água bem pouquinha, ó. Como ele é pequenininho, vocês vão pôr só um pouquinho de água. Eu vou mudar de lugar, né? Porque eu vou usar, ó, uma latinha, porque a minha escultura eu fiz maior para vocês poderem ver, né? Então, vocês vão pegar o gesso num lugar forrado, porque faz um pouquinho de bagunça, tá? E o gesso funciona assim. Quanto mais água você pôr, mais ele vai demorar, ó, pra ficar no ponto. Aí você pega a sua colher, ó, e vai pondo a aguinha, gente, bem pouquinho. Aí você mexe, ó. Eu coloquei água demais, né? Eu acabei de falar que era pra pôr pouca água e eu mesma coloquei. Acontece. Então, se você colocar muita água e não tem mais gesso, professor, e agora? Pedra, areia, terra, o que você tiver aí na tua casa, se você misturar com esse pouquinho de gesso que a Pro colocou, vai ficar fantástico. E o gesso, ele tem uma curiosidade, gente. Ele firma bem rapidinho, tá? Ó, ele vira uma pastinha. Então, para o meu dar o efeito rápido que eu quero mostrar para vocês, eu vou pôr mais gesso, tá? E lembrando que quem quiser fazer mais esculturas, vocês podem estar indo no material de construção. Às vezes um dinheirinho de comer um doce, alguma coisa, dá para dar uma seguradinha e dá para comprar coisa para fazer aula de artes. Ó que legal, gente, ele fica bem firminho, ó, tá vendo? Que legal! Aí você mexe, 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 mexe. E daí espera um pouquinho, tá? Eu vou pôr mais gesso. Aí você vai fixar a sua peça aqui e vai esperar secar. Pra ver como é que fica. E tem mais uma coisa legal. Se quiser dá pra pôr tinta guache, sabia? Daí vai ficar colorido. E quem tá com um copinho, depois vai poder arrancar o copinho e vai ficar a base só do gesso. Então, vamos ficar aqui, ó, no aguardo para ver como é que vai ficar a nossa arte. Olha só como que ficou a minha arte. Deixa eu contar para vocês. Eu usei um elástico que tinha aqui, que tem esses babadinhos, um pedacinho de arame, uma latinha de atum que eu tinha ganhado, acho que de algum aluno que estava no material reciclável, ó, e virou um lindo vaso de esculturas. Olha, gente, que coisa mais fantástica. Dá até para fazer lembrancinha, arranjo de mesa para você decorar a sua casa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que a Pro fez com tanto carinho para vocês. E eu vou ficar ansiosa aguardando o resultado de como ficou as esculturas de arame de vocês. Um beijo da professora Márcia e até a próxima aula!